Em 2 Samuel capítulo 26, avisado pelos zifeus, Saul soube que Davi estava em Áquila e foi para lá com 3.000 homens para capturá-lo. Davi foi até o acampamento deles e conseguiu entrar na tenda onde estava Saul e seus comandantes. Então Abisai, que estava com Davi, o aconselhou a matar o rei. Davi, porém, se recusou a tirar a vida do ungido do Senhor e disse que o dia dele chegará e talvez morra em batalha, mas que não seria por suas mãos. Então Davi pegou a lança e a bilha de Saul. Depois fora para um monte e gritou ao povo e a Abner, comandante de seu rei, dizendo que não era capaz de proteger o ungido do Senhor. E chama ao rei e pede misericórdia, pois nada tinha feito para sofrer tamanha perseguição. E devolve as coisas do rei. Saul reconhece seu erro, então Davi continuou seu caminho e Saul voltou para o seu lugar.